9, a partir do 35. Bendito seja, meu Deus. Aleluia. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, queremos ser despertados por Ti, Senhor. Nós pedimos, leva toda a nossa atenção, nosso coração, nossa mente, cativa a obediência de Cristo e a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A essência da igreja: fazer missões, fazer discípulos. Nós precisamos ser e nós precisamos fazer discípulos. E precisamos ser levantados e nos posicionarmos como trabalhadores da seara. Em outras passagens dizem: rogai. Essa que eu li: orem ao Senhor da colheita, rogai ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores para a sua seara. Então a seara não é da igreja, a seara não é do pastor, a seara é do Senhor, Deus Todo-Poderoso. E aqui eu quero falar com vocês sobre 3 fundamentos, 3 bases aqui nessa passagem que nós lemos. Primeiro fundamento que eu quero abordar com você é o fundamento de posse. Posse por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é o Senhor da seara. Ele sendo o Senhor da seara, logo, Ele comanda tudo e a todos. Ele é o dono. Segundo fundamento é o do chamado. É Deus que chama, é Deus que envia os trabalhadores para a seara. O envio de missionários não é uma obra humana, não é um programa da igreja. O envio de missionários é fruto da vontade de Deus. O terceiro fundamento aqui que a gente pode ver é o de urgência. Por que urgência? Porque Jesus disse que os trabalhadores são poucos e os campos estão brancos. Em outra passagem, depois quando ele tem um encontro com a mulher samaritana, ele diz aos discípulos para que esses discípulos levantem a cabeça, ergam seus olhos e vejam que os campos já estavam brancos, preparados para serem colhidos. E ele aqui, mais uma vez, ele usa a figura da agricultura. E quem é agricultor, e até mesmo quem não é, sabe quando está pronto para ter retirado o fruto. E essa figura Jesus aqui usou. E a missão de Deus, ela tem que ser feita hoje. É urgente. Nós fomos chamados. Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. E nós devemos ser esse sal que provoca sede nas pessoas. Não um sal insípido, sem gosto, mas um sal que verdadeiramente salga. E uma luz que verdadeiramente brilha
5, nós começamos a ler, diz que Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas e curando todo tipo de enfermidade. Então essa era a missão de Jesus: percorrer todas as cidades, percorrer todos os povoados, ensinando, pregando e curando. E no versículo 36 diz por que Jesus fazia isso. A motivação de Jesus é porque ele tinha grande compaixão pelas multidões. Ele olhava aquelas pessoas e eram pessoas como desamparadas, fracas, ovelhas que estavam sem pastor. Jesus ia além da aparência, ele enxergava o sofrimento daquela multidão. A multidão, ela não tinha esperança, a multidão, ela não tinha força, e a multidão, ela não tinha direção. E aí no versículo 37, destaca 2 posicionamentos de Jesus. Primeiro, ele sabia que a seara era grande. E segundo, os trabalhadores pouquíssimos. E os trabalhadores eram e continuam sendo poucos, por quê? Porque infelizmente os trabalhadores estão ocupados demais. Porque infelizmente não é, para alguns trabalhadores, o reino de Deus não é prioridade. Agendas muito cheias, agendas humanas, seus negócios, seu estudo, seu trabalho, sua casa, seus sonhos. Então, ainda que todos sejam chamados para ser trabalhadores da grande seara de Deus, ainda assim a seara é muito maior do que os trabalhadores. Porque muitas vezes os trabalhadores não querem mais ser trabalhadores da seara. E para a gente obedecer à voz de Deus, para a gente ir fazer discípulos, para a gente trabalhar, fazer missões, evangelizar, é preciso de quebrantamento em nossos corações, para nós podermos obedecer à ordem. Porque não é um pedido. Nós que abrimos a nossa boca e dizemos que somos discípulos, não nos foi dado não foi dado uma opção. Jesus não chegou aos seus discípulos e disse: olha, se vocês ou quando vocês quiserem ir. Jesus deu uma ordem. E a ordem de Jesus foi: façam discípulos. E aí a gente pensa: eu vou fazer discípulos quando eu for para a evangelização que a igreja vai organizar, quando eu for, se eu tiver chamado para ir a outras cidades ou países do mundo. E não, a ordem de Jesus é que enquanto nós vamos a algum lugar, ainda que seja na nossa rua, a gente vai indo e fazendo discípulos. A ordem não é necessariamente, vou usar o exemplo da Carla, que saiu e foi enviada, lançada para fora do Brasil para fazer discípulos. Não, a ordem de Jesus é: quando você se levantar e você for indo para o seu trabalho, você vai indo e fazendo discípulos. Lá no ambiente do seu trabalho, que muitas vezes rola conversas indevidas, é lá trabalhando e fazendo discípulos. Lá na escola, enquanto você vai estudando, você vai fazendo discípulos. Então não é um pedido, não é uma opção, é uma ordem do Senhor da seara, que como discípulos façamos outros discípulos. Então é isso. Então, mas a gente precisa ter um coração quebrantado para obedecer a voz de Deus, a ordem de Deus. E no versículo 38 diz: orem, roguem. Eu gosto mais dessa passagem que fala rogai. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que Ele envie
nós lemos na leitura oficial da palavra, Jesus estava dando uma ordem que era de fazer discípulos. Jesus aqui nessa passagem que nós estamos lendo, a ordem dele é rogai. Jesus está falando claramente aqui de oração. Ele está dizendo que a sua igreja precisa orar, precisa suplicar, precisa clamar até que Deus responda. Nós precisamos rogar ao dono da seara para que ele mande trabalhadores para a seara. E depois, talvez você possa perguntar assim: mas por quê? Porque a gente precisa pedir a Deus para mandar trabalhadores para a seara que é dele. A seara é dele. Será que ele não sabe que precisa de trabalhadores? E é claro que Deus sabe. Só que é desejo do nosso Deus responder e agir também através da oração da igreja. E é claro, a gente sabe, Deus pode agir sem a gente orar. Ele não precisa que, para fazer alguma coisa, a gente ora. Só que ele deseja sim que o seu povo creia, que o seu povo confie, que o seu povo suplique a ele. E como resposta à oração, o que é que ele faz? Ele age, ele intervém com a sua mão poderosa, ele salva, ele converte, ele cura e ele ainda leva a gente para o céu. A própria oração, igreja, é o próprio Deus que nos desperta a fazer, a orar. A oração é uma das maiores manifestações de que nós somos totalmente dependentes de Deus. A gente entende que não consegue fazer nada com os nossos meios, com a nossa inteligência, do nosso jeito. Então o que a gente faz? A gente manifesta a nossa dependência a Deus, orando, se humilhando, suplicando, clamando. Deus responde às nossas orações. Por isso nós somos encorajados por Jesus a fazer o quê? Rogar. Roguem. Nós oramos porque dependemos de Deus. Portanto, rogai ao Senhor da seara para que Ele envie trabalhadores para esta igreja. Nós estamos necessitados, igreja. E existe uma ligação entre colher e orar. Sem oração não há colheita. Se o agricultor não plantar, ele não vai colher. Se a igreja não orar, se nós não orarmos, nós não iremos ter resposta, nós não iremos colher. Algumas pessoas pensam até que não há ligação nenhuma com oração, entre oração e missão. Se engana quem pensa dessa forma. No século XVIII, uma mulher chamada Esther, ela foi levada por Deus a orar. Ela olhava, era na América do Norte, ela olhava aquela terra e ela via que era extensa. Só que as igrejas eram muito pequenas. Poucas igrejas, poucos crentes, muitos lugares ainda para serem alcançados. E aí aquela mulher começou a orar por um avivamento, pelo crescimento da obra de Deus. E ela orou, minhas irmãs da intercessão, por 10 anos. Ela orou por 10 anos ao Senhor da seara, para que aqueles povos fossem alcançados. E Deus respondeu a sua oração. E ela nem imaginava, mas Deus levantou o seu próprio filho, Jonathan Edwards, um homem usado por Deus para pregar por toda a América. E Deus mandou um grande avivamento naquela região, naquela nação. Não só por causa daquele homem, ele se dispôs, foi Deus que levantou, mas
os joelhos estavam sendo dobrados, clamando para que o Senhor da Seara enviasse trabalhadores e o Evangelho fosse espalhado na América. Jonathan Edwards, ele disse uma vez: quando Deus tem algo grande para realizar em favor da igreja, o seu desejo é que este ato seja precedido, antecedido por orações extraordinárias do seu povo. Ou seja, antes da colheita vem uma vida de súplica e de oração, porque nós temos a certeza de que Deus ouve o clamor do seu povo. Aleluia. Logo, se nós queremos colher dentro da nossa casa, se nós queremos uma colheita na Boa Viagem, se nós queremos uma grande colheita na Barreira, no Brasil, nas nações, nós precisamos orar. Rogai, pois, ao Senhor da Seara. Aleluia. É Deus quem responde às nossas orações. E louvado seja o nome dele, porque é ele quem ouve. Logo nós temos a certeza que não estamos desamparados. Aleluia. A gente sabe, nossos cultos de missões temáticos sempre tem abordado a dificuldade de alguns países do Evangelho ser pregado, as pessoas escondidas para ouvir a palavra, são os crentes, enquanto aqui no Brasil tem os crentes 007, porque tem vergonha de dizer que é crente. Lá, de fato, eles precisam se esconder. A igreja perseguida, mas se são descobertos, eles não negam a Jesus. Aleluia. Em nossos dias o Evangelho tem se espalhado por toda a terra. Existem territórios, nações que são quase inacessíveis, inalcançáveis, países complexos, mas mesmo assim o Evangelho tem entrado, pessoas têm se convertido a Jesus, igrejas têm nascido, porque Deus tem ouvido a oração de intercessão por missões, e a obra é dele, o Evangelho é dele, e é ele quem abre as portas para que o Evangelho chegue e alcance quem ele quiser. Aleluia. Existe ligação direta entre oração e colheita, mas também existe ligação entre oração e ousadia na evangelização. Eu me virei para a Patrícia antes de pregar e disse: pronto, na oração a Rafaela já está pregando o que eu estou falando. Ela falou sobre os trabalhadores da Seara, e aí ela pediu ali por ousadia, e é isso mesmo: intrepidez, coragem, ousadia para evangelizar não é coisa de treinamento ou de temperamento. Ah, você que é mais assim agitado, você tem mais a forma assim de falar, são esses que Deus chamou. Não tem nada a ver com o nosso jeito de ser. Senão aquelas pessoas que são mais pacatas e calmas e mais introspectivas, elas estavam, não, vocês não precisam pregar. Só esses mais agitados, e não tem nada a ver com isso. Em Efésios 6, o apóstolo Paulo, quando a gente lê sobre a armadura de Deus, lá no final já do capítulo, ele vai pedir oração. Acho que é no capítulo, no versículo 18, 19, ele diz: orai também por mim. Algo que é coisa rara de se ver. Quando você lê as epístolas paulinas, é algo difícil de se ver ele pedir oração por ele mesmo. Ele sempre diz: e rogo também por vós em Cristo Jesus, oro para isso, oro por aquilo. Era Paulo orando e escrevendo. Ele orava, ele ensinava sobre oração, ele escrevia orações, ele ensinava o povo a orar, ele pedia sim orações, mas ele pedia oração pela igreja de Cristo. Ele pedia oração para que o Evangelho fosse espalhado. Raramente ele pedia oração por ele mesmo. Raramente ele chegava e dizia: ora aí por mim que eu estou angustiado. Isso aí não é errado, viu, minha irmã? Quantas vezes eu já gritei aí pelas minhas irmãs e digo: orem por mim, que hoje eu não estou aguentando. Mas ele
pedir orações pela igreja de Cristo. Em Efésios 6, 18 e 19, ele disse: meus irmãos, orem também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca intrepidez, coragem, ousadia, para quê? Para falar do Evangelho do Senhor Jesus. E interessante aqui, porque eu lendo o Evangelho no Novo Testamento, a gente não vê outra pessoa tão... Existem, todos os discípulos foram sim ousados, corajosos e tal, mas Paulo era valente demais. Paulo pregou o Evangelho na prisão. Paulo pregou o Evangelho em meio à tempestade. Era um navio quase lá naufragando e ele pregando o Evangelho. Enquanto Paulo era expulso da cidade, porque o povo não queria saber, Paulo continuava pregando. Mas agora, nessa oportunidade que ele tinha de pedir oração pela sua vida, o que ele pede é que Deus desse a ele mais ousadia para pregar o Evangelho. Isso significa que coragem, ousadia, intrepidez para pregar não é algo natural, não é algo que você olha para aquela pessoa e diz: ah, essa aí tem uma oratória boa, essa aí foi chamada para pregar. Não tem nada a ver com isso. Ousadia para pregar o Evangelho vem de Deus, vem através da oração. Se nós não orarmos por isso, nós não teremos. Quantas pessoas são ousadas para muitas coisas, tem um temperamento à flor da pele, mas se trava na hora de pregar o Evangelho. Muitas vezes nós evangelizamos pouco, nós não atendemos ao chamado da igreja quando quando são convocados para evangelizar, porque também oram pouco. Nós precisamos orar. Senhor, me dê ousadia. Senhor, abre o meu coração, me dá compaixão pelas vidas, me dá fogo na minha língua, na minha boca, Senhor. Abre os meus olhos, me dê coragem, faça com que os meus olhos enxerguem as oportunidades para que eu seja sal na vida daquela pessoa, para que eu seja luz na vida lá do meu vizinho, para que o teu nome seja dado glória, aleluia. Então, mais uma vez, oração vem antes de colheita, e oração nos dá ousadia para pregarmos o Evangelho. E mais uma vez eu te lembro, Deus ouve as orações, aleluia. Nós podemos e devemos orar com insistência, batendo a porta, batendo a porta, até Deus responder. A ordem é rogai. Mas além desta ordem, existe um fundamento. E o fundamento é, como eu falei lá no início, Deus é o Senhor da seara. Logo, a missão começa em Deus. A missão é feita pela vontade de Deus. A missão é feita no poder de Deus, que empodera a igreja a chamar lá no mundo os eleitos de Deus, que serão salvos para a glória do próprio Deus. Então a missão é de Deus, não é resultado do ministério de missões. Missão não é resultado e fruto do grupo de evangelismo que sai na rua para evangelizar. Missões não parte do líder, não parte. A missão é de Deus, depende totalmente de Deus, começa em Deus, é para a glória de Deus, porque Deus é o Senhor da seara. Se Deus não está, igreja, nada acontece. Concorda comigo? Nós podemos trabalhar, ser uma igreja organizada, podemos fazer conferências missionárias, eventos missionários, podemos chamar os melhores missionários para capacitar a igreja, mas se Deus não se manifestar,
nada vai acontecer. Nada. Porém, o contrário também é verdade. Se Deus se manifestar com a sua presença, tudo pode acontecer. Por isso Ele é o dono. Quando Deus está, não há coração endurecido que Ele não possa quebrantar. Quando Deus está, não há casamento quebrado que Deus não possa restaurar. Quando Deus está no meio, não há filho rebelde que Ele não possa resgatar. Aleluia, aleluia. Não há igreja tão fria e morta que Ele não possa reavivar. Sem Deus nada vai acontecer, mas com Ele à frente, todas as coisas são possíveis. O impossível acontece, porque a seara é do Senhor. A seara pertence a Deus, e Ele faz do jeito que Ele quiser e no tempo que Ele determinar. Aleluia! Por isso, ser missionário, ser missionária é um chamado à humildade, porque não é o missionário que faz, não é a escola missionária que vai capacitar de fato. É Deus quem faz, é Deus quem capacita, é Deus quem respalda, é Deus quem envia, que enche com o Espírito Santo e usa o missionário. Ser missionário é um chamado para nós dizermos: Senhor, sem o Senhor nada, mas contigo nós somos mais do que vitoriosos. Nós precisamos do Senhor, aleluia. Por isso, mais uma vez, nós precisamos rogar, pedindo que o Senhor envie trabalhadores para a sua seara. Eu ouvi uma frase e anotei entre tantas coisas que vocês sabem que eu anoto. Missão é o Pai amando e enviando o Filho para a salvação. É o Filho derramando o seu sangue para a salvação de todo aquele que crê. E é o Espírito Santo selando e encorajando a igreja do Senhor Jesus a perseverar até o fim. Isso é missão. Mas aí você pode perguntar: se o Pai, o Filho e o Espírito Santo já estão fazendo tudo aí, qual é o nosso papel? Não é só vir para o culto da glória a Deus e aleluia, não, Karen? Não. O nosso papel, a nossa missão é nós abrirmos a boca e nós sairmos nessas ruas como loucos mesmo. Porque assim que os crentes são taxados, os loucos, os doidos de pedra, é nós sairmos, pegarmos a nossa Bíblia, o nosso folhetinho, a cara e a coragem que o Senhor nos dá e gritar rua acima e rua abaixo, dizendo: venham e vejam o que o Senhor está fazendo. Aleluia! É apregoar as boas novas do Evangelho. É dizer que Deus tanto amou a este mundo que enviou o seu único Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É sair e aprender novas culturas, é sair e aprender novas línguas, é viver em comunhão, é você sair com o seu grupo e ir nos hospitais, ir nas repartições públicas, na rua, lá do outro lado da sua casa ou do outro lado do mundo, mas é dizer que Deus está fazendo grandes coisas nesta terra e convidá-los para que eles façam parte desta grande história que Deus tem escrito. Aleluia! Portanto, é Deus quem chama, é Deus quem envia, é Deus quem provê todas as coisas, e é Deus quem sustenta os trabalhadores da sua seara. Ah, igreja, é Ele que tem nos sustentado. Ele nos sustenta materialmente, Ele nos sustenta no sustento da nossa alma, do nosso espírito, nos dando vigor. É Ele quem tem sustentado a sua casa, a sua igreja. Aleluia! E aí talvez você diga: mas o que é que eu vou falar? Eu tenho até vontade
nossa vida. Isso é maravilhoso. As pessoas precisam ver sim o que Deus tem feito em nossas vidas, em nossa casa, mas é de fundamental importância nós aprendermos a palavra de Deus, porque o que vai convencer é a palavra, quem vai transformar é a palavra, quem vai libertar é a palavra, quem muda a vida do cidadão é a palavra de Deus. Então nós temos que conhecer o mínimo, pelo menos. Deus é o Senhor da seara e chama para ser trabalhador da seara os improváveis. É você, meu irmão. Você espera que sejam só esses aqui? Não, é você. É você que talvez não tenha perspectiva de vida, que seja assim: ninguém me vê, ninguém me enxerga. Vamos colocar isso de lado e entender que não existe buraco mais escuro que você possa esconder, que Deus não te enxergue. Deus enxerga você. Então é você quem Ele quer capacitar, e já tem capacitado. Por isso, obedeça. Não olhe para si e se veja como um gafanhoto diante dos grandes que você acha que é grande. Isso aí é... Não, nem me compare. Realmente não tem comparação. Cada um é cada um. Da forma que Deus fez, chamou, ungiu, capacitou. Então, deixa de lado a história do passado aí e atende ao chamado de Deus para a tua vida, que é de fazer discípulos. Mas eu não consigo fazer, Deus. É verdade, eu concordo com você. Nem você, nem eu conseguimos fazer nada. Mas não conseguimos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. A nossa força vem do Senhor. Quando Ele não está, eu já disse, nada acontece. Mas Ele nos capacita e nós fazemos igreja. Nós fazemos porque nós contamos com a força do Altíssimo. É na força do Senhor que andamos. É na força do Senhor que pregamos, que louvamos. É na força do Senhor que somos chamados para evangelizar, para sermos missionários. É na força do Senhor que a gente persevera. É na força do Senhor. Aleluia! Então nós temos uma ordem: rogai. Nós temos um fundamento: Deus é o Senhor da seara. E nós temos agora uma necessidade. A necessidade já foi aí escancarada por Jesus. É de trabalhadores. Mas além de alguns trabalhadores não darem prioridade ao reino, existem outros que têm medo de serem chamados. Mas deixa eu te dizer, você entrou para a família de Deus, você já foi chamado. Não tem desculpa. Você não precisa esperar ser obreiro, diácono, missionário, até porque nem todos serão. Nem todos serão. Mas ainda assim, isso não é desculpa para não fazer. Fez parte da família de Deus, você já é um comissionado. Deus já está te dando a ordem para fazer discípulo. Todo salvo em Cristo é chamado por Deus. Não tem como escapar. Talvez alguns esperem as multidões, e às vezes Deus vai te enviar só para 5, e são esses 5 para a glória de Deus, porque não é quantidade, é o propósito de Deus que é maior na nossa vida. E essa aqui é a necessidade que Jesus destacou. Ele disse: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores. Os trabalhadores são poucos, estão ocupados demais, agendas cheias demais, com prioridades que não são as prioridades do reino, estão sendo covardes, medrosos. Interessante que em meio à multidão dos 32 mil com Gideão, Deus, conhecendo o coração de todos, Ele disse: Gideão, muitos são os que estão contigo, mande que os covardes e medrosos voltem. Ixi, voltou, foi rápido. 22 mil foi que voltaram numa paga só. 22 mil covardes e medrosos. Vindo de
32 mil para 300, porque Deus é o dono da seara. A gente não tem que se importar com o enxame, porque no meio do enxame tem covarde, tem medroso, tem os falsos, e fica ali, a obra nem anda, nem vai para frente, e fica parada, porque está inchado. Mas olhando para o versículo 38, eu quero falar, para finalizar, sobre outras duas verdades. Verdade sobre os trabalhadores. A primeira verdade é que os trabalhadores são mandados por Deus para a seara. Às vezes eu fico assim, prestando atenção, que às vezes chega, se fulano estivesse aqui com a gente, se ciclano, não sei o quê, ciclano ali, já tá sem igreja, ia ser bênção aqui. E eu fico, quem manda trabalhadores para a seara é Deus. É Ele que levanta, é Ele que capacita, é Ele que manda a pessoa certa para o lugar certo. Ele manda. E aí, a palavra para enviado, ou que manda, para ser o enviado, no caso, no grego, é equibalou. Eu acho que eu já falei isso aqui, não sei. Equibalou. Só que equibalou não é um convite, não. Essa palavra é no grego, é enviado. Equibalou significa uma expulsão, um lançamento. Então ele está dizendo assim, rogue para que ele mande, para que ele pegue aqui, o sentido é esse mesmo, lança. Sai expulso aqui da tua região de comodismo, do teu lugar, e tu é enviado, lançado para a obra. O sentido é que ele jogue, que ele lance trabalhadores para a sua seara. Sermos úteis nas mãos de Deus não é um convite que Ele nos faz e que a gente fica assim pensando, será que eu vou? Será que eu não vou? Deus está me chamando, mas será que é o tempo? Será que é do meu jeito? Não, equibalou, ser enviado aqui não é uma opção, não é algo que eu estou pensando se eu quero, não. Eu estou sendo jogado, expulso da minha região de conforto, do meu quarto, da minha cama, da minha cidade, do meu trabalho, seja lá qual for a zona de conforto, e ser enviado, lançado, porque os campos estão brancos, aleluia. Não é um convite fácil, não é, realmente não é, eu concordo com você. Há aqueles que ouvirão o chamado de Deus e prontamente dirão, eis-me aqui, Senhor. Mas existem também aqueles que ouvirão e dirão, mas ali, Senhor. Mas eu, Senhor. Senhor, eu estou sendo enviado com aquela pessoa para ficar perto daquela pessoa, naquela cidade, naquela rua, naquele trabalho, seja lá onde for, Senhor. E agem como Jonas, que Deus enviou para Nínive, mas tentou ir para Tarsis e caiu na boca do grande peixe. Mas aí o que foi que fez? Fez uma viagem missionária no fundo dos oceanos, onde foi expulso aonde? De onde ele não era para ter fugido, de Nínive. Então é melhor, igreja, nós ouvirmos e obedecermos logo, prontamente, rapidamente, urgentemente, o chamado de Deus, para que não venha uma tempestade, nem o grande peixe, nos forçando a fazer a vontade dele. Então, Deus manda os trabalhadores. Você é salvo, você é trabalhador. Melhor do que ser CLT, pode ter certeza. É chamado para quê? Eu estou sendo chamado para quê, cara? Eu estou perdidão, ou então estou me fingindo que eu estou perdida. Você foi chamado para a palavra. Você foi chamado para a adoração, para a oração, para a comunhão com os santos, para a santidade. Você foi chamado para as boas obras. Você foi chamado para a evangelização. Para isso você foi chamado. Tirei a sua dúvida. Você foi chamado de Deus.
Segunda verdade é que o Evangelho não deixará de ser pregado devido à desobediência dos trabalhadores. Porque, infelizmente, existirão pessoas que chegarão naquele último dia e se arrependerão amargamente por não terem dito: eis-me aqui, Senhor. Só que em Lucas 19 diz que, mesmo que os discípulos se calem, as pedras clamarão. Ou seja, você não quer? Deus vai prover o meio, Deus vai prover alguém. Talvez seja aquela pessoa que, quando Deus levantar, tu ainda vai criticar. Tu não vai querer ir, porque existe gente dessa espécie que não quer ir, que é teimoso, é duro de coração, é rápido para fazer a sua vontade, mas a de Deus não faz, porque afinal de contas eu não estou vendo Deus, né? Então eu finjo que Ele também não está me vendo. E não é assim que funciona. E aí Deus, porque a obra é dele, Ele faz como quer. Tu não quer? Sai, que Deus vai levantar outro, porque a obra não para. Aí Deus vai levantar o improvável. Deus vai levantar aquele que você até manda quando fala mal, quando fala errado, quando canta errado, mas tem um coração purinho, sério, santo para Deus. E Deus vai honrar, Deus vai pegar, Deus vai levantar, Deus vai usar para que almas sejam alcançadas, porque Ele faz como quer. Ele não olha nossa aparência, Ele não olha se a gente prega bem, legalzinho, se canta. Ele vai lá dentro e diz: é esse aí, o improvável que eu quero. E tu vai continuar fazendo o quê? Criticando, porque só serve para isso. Às vezes vai ser alguém que ninguém espera, mas o Evangelho será pregado por toda parte, e aquele que ouvir e estiver lá: é esse que eu quero. Jesus vai salvar, Jesus vai salvar, e ao nome dele vai ser dado glória, aleluia. Portanto, se Deus está te chamando como trabalhador, obedeça, pois servir a Deus, trabalhar para Jesus é um privilégio, igreja. Ah, você pensa que eu, quando chego nos cantos assim, eu chegava, vamos dizer, a cantora. Você acha que eu achava legal isso? Mas quando a pessoa dizia assim, a missionária, porque isso é um peso, meu irmão. É um peso. Ministra da palavra de Deus. Quem sou eu para abrir a minha boca e falar desta palavra? Uma pecadora limitada, que estava ainda a passos largos para o inferno, e Deus pega e diz: é você, cara. Isso é um privilégio, meu irmão. Pregar a palavra, então obedeça. Seja crente. A obra do Senhor será feita com a nossa ou sem a nossa participação, porque é a obra de Deus. A obra missionária é um resultado de Deus, que age pelo Espírito Santo, quebrantando os nossos corações para fazermos a vontade de Deus. E eu termino dizendo: se o Senhor está te chamando, diga: eis-me aqui. Quer seja para o outro lado do mundo ou para o outro lado da rua. Que Deus te abençoe. Feche seus olhos.